Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Eu estou aqui com mais outro tema da Palavra do Senhor, outro tema polêmico. Eu sempre aviso nos meus vídeos que, além de estudar as palavras nos originais, como vocês que assistem podem perceber, eu também estudo pela história, a gente verifica a história. Né? Então é sempre conflitante com algumas pessoas que estão acostumadas a pegar a Bíblia numa versão de português que tem aí no máximo 30 anos, lê o texto e sai aí tendo as suas opiniões. Então vai ser conflitante porque a gente pega a história, gente. A gente pode ter diversas maneiras de pensar, você pode ter sua maneira de interpretar a Bíblia, crer no que você crê. Agora a história não tem como mudar. A história é você pesquisar e você vai verificar que aquilo é um fato histórico. E a Bíblia, todos os acontecimentos da Bíblia, eles envolviam momentos históricos. Cada um tinha um momento histórico em particular em que Deus utilizou o autor sagrado e inspirou a palavra do Senhor, correto? Então todos eles são assim. E hoje nós estamos com outro tema polêmico. Quem é a Igreja de Jesus na Bíblia? Naturalmente que é outro tema polêmico, assim como eu falei sobre o inferno e tantos outros temas nós temos abordados aqui, justamente porque numa carga de mensagens que são colocadas na internet, a gente vê justamente que falta pleno esclarecimento. Então, a gente explica a origem da palavra, a gente explica o contexto, a questão histórica e deixa cada um tomar a sua escolha, correto? A gente não vai mudar a opinião de ninguém, mas você não vai poder alegar que não conhece de fato o que está sendo ensinado. E a primeira coisa que nós queremos falar nesta noite, ou neste dia, nesta tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, é quem é a Igreja de Jesus na Bíblia. É muito comum você ouvir um pastor, um ancião, né? Um bispo, um desses tais apóstolos aí, dizendo que a sua igreja evangélica é a única igreja de Jesus, é a verdadeira. Mas também é comum você ouvir aí um padre dizendo que a igreja católica é a única de Jesus porque ela tem 2000 anos. E naturalmente que você vai ficar em dúvida, porque cada um deles apresenta um texto bíblico, apresenta textos citados com sua interpretação particular de defender a sua doutrina. E é muito interessante ver que essas doutrinas, esses entendimentos, eles são a partir de um dado momento. E como você não conhece todo o pano de fundo que está envolvendo aquele texto, você fica em dúvida. Mas afinal, quem é a Igreja de Jesus Cristo, conforme ensinado na Bíblia Sagrada e pelos verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo? Eu pretendo nesta mensagem mostrar para você os textos de acordo com o original da Palavra de Deus e deixar que você mesmo tome a sua decisão, faça a sua escolha, mas com os elementos que facilitem essa decisão. Observe que a minha pergunta é quem é a Igreja de Jesus Cristo na Bíblia e não qual é a Igreja de Jesus Cristo, e você vai entender à medida que a gente for explanando. Você poderá entender o porquê. Mas é preciso lembrar 3 regras básicas e mínimas para um bom entendimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Primeiro, não se pode criar uma doutrina com base em tradução, somente com os originais, tá bom? Então, se a sua fé está baseada na tradução em português, ela vale para o português, e olha lá ainda. A Bíblia foi escrita por mentes orientais e precisa ser entendida primeiro em sua realidade da época, para depois contextualizarmos para as nossas mentes ocidentais. Então, nós precisamos da história. Há sempre o fato histórico. A história está sempre por detrás disso. E a terceira, a Bíblia explica a própria Bíblia. A origem da igreja, a palavra igreja no original. Nós vemos então lá em Mateus 16:18, texto muito clássico e usado para defesas. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno aqui eu não vou nem gastar tempo, porque eu estenderia demais o vídeo, e eu já tenho um vídeo publicado recentemente sobre a palavra inferno, onde o Hades, né, onde a gente explica a palavra, e esse texto é um dos citados, e que você poderá assistir. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, e ela se deriva de ek, ou exis, de dentro, fora de, e kalel, né, chamar em alta voz, chamar pelo nome, convidar, e se empregava para a convocação do exército para reunir-se, inicialmente. Do século V a.C. em diante, no uso da antiguidade, era a Assembleia Popular dos cidadãos efetivos e competentes da polis, cidade em grego. Em Atenas se reunia cerca de 30 a 40 vezes por ano. Sua competência incluía
Decisões quanto às sugestões para a mudança da lei, as quais eram validadas pelo Concílio dos 400, era quase que uma Câmara, né, de deputados. Uma nomeação para posições oficiais, também questões da política interna e externa, como tratados, contratos, guerra e paz, finanças, era tratada pela eclesia. E também, em casos especiais de traição, tinha a tarefa de ser um tribunal de julgamento, que geralmente pertencia aos tribunais regulares. Então, a eclesia abria a sessão com orações e sacrifícios aos deuses da cidade. Então, essa era o emprego, é isso que significava a eclesia nesses tempos aí, no século V a.C. O Senhor Jesus usa esse termo, então, para definir aqueles que serão salvos pelo seu sangue na cruz, a graça de Deus, porque a palavra eclesia tinha mais significados, agora ele vai dar uma outra conotação para ela. Assim, a definição original da igreja, em essência, o sentido de os chamados para fora não é autorizado pelo significado de eclesia, que ele tinha no Novo Testamento, tampouco encontra respaldo no uso do termo técnico em épocas anteriores. A palavra eclesia era usada livremente durante vários séculos antes da era cristã, conforme expliquei anteriormente. O termo aparece 115 vezes no Novo Testamento, onde é sempre traduzido por igreja, exceto em Atos 19, 32, 41, onde se traduziu por assembleia. A palavra eclesia pode ser traduzida por assembleia de cristãos, comunidade daqueles que confiam em Cristo, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso, como também totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Quem é a igreja na Bíblia? Segundo os apóstolos de Jesus Cristo, os verdadeiros. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e não um só membro. Em Efésios 1, 22, 23, ele escreve: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ele ainda diz, ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque em tudo para que em tudo tenha a preeminência. Então, a primeira revelação que nós estamos entendendo, quem é a igreja? Ela é o corpo de Cristo. Então, a primeira, em Efésios 5, 23, ele fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, os textos, o apóstolo Paulo mostra claramente que assim são, né? Os cristãos de hoje não se congregam mais. Muitos cristãos já não tomam mais a ceia do Senhor, não se importam mais com suas congregações e cultos. Os cristãos de hoje dizem que orar em casa, isso basta. Aprenderam um ensino diabólico que diz que você é a igreja e em casa eu sou a igreja. É um ensino do diabo. Você não é a igreja. Você não é a igreja. E em 1 Coríntios 12, 20, o apóstolo Paulo escreveu: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então só tem um corpo. Se você for a igreja, você é o corpo todinho. E você não é, nem eu sou. E nós dois juntos também não somos a igreja, porque nós somos membros. Você é um membro do corpo, mas você não é o corpo. Em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo esclarece: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, quando colocado no contexto todo, nós somos o que? Membros de um corpo. A minha mão tem uma mão, mas a minha mão não é todo o corpo. O meu corpo seria corpo sem a mão, mas a minha mão não seria corpo fora do corpo, correto? É isso que ele está dizendo. No versículo Efésios 3,6 ele fala: a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Você está caminhando, vamos dar um exemplo, você está caminhando perto de um cemitério à meia-noite, a rua está vazia, de repente, você dá de cara com um homem sem um pé. O que você faz? Bom, você está em vantagem e pode correr sem medo. Mas se você dá de cara com um pé andando sozinho, sem o corpo? Um corpo sem um braço, sem um pé, ainda é um corpo. Mas um braço, um pé sem um corpo, não é um corpo. Você é um membro da igreja, que é seu corpo. Mas você não é a igreja. Eu sou o olho, por exemplo, você é o ouvido. Eu, você, mais ele, não somos a igreja. Eu, você, mais ele, somos membros da igreja, somos membros do seu corpo. Mas eu, mais você, mais ele, não somos a igreja, somos membros do corpo que é a igreja. 1 Coríntios 12, 17 está escrito, o apóstolo Paulo nos escreve: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, você é membro do corpo, eu sou membro do corpo, ele é membro do corpo. Nós somos membros do corpo, mas nós não somos todo o corpo.
Você não é a igreja porque você sozinho não é o corpo. Em 1 Coríntios 12, 27 ele diz, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, na Bíblia, para os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Aí, bom, então a gente tem parte da resposta. Eu fiz a pergunta na mensagem, quem é a igreja de Cristo? Já sabemos que a igreja é o corpo, e já entendemos que nós não somos a igreja, nós somos membros desse corpo, que é a igreja. Mas afinal de contas, quem é a igreja na Bíblia? A revelação da palavra de Deus. Em Atos 7:38 nós vemos assim, é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A palavra congregação aqui, ele fala esteve na congregação no deserto. Na verdade é eclesia. Ele poderia ter escrito aqui esteve na igreja no deserto. E que a palavra congregação em grego é epsunagogei, que aparece lá em Hebreus 10:25. Lá em Hebreus 10:25 nós temos assim, não deixando a nossa congregação, aqui congregação é epsunagogei, correto? Então, esse é o substantivo, mas o tradutor optou por congregação ali, mas a palavra correta seria igreja. Então ele fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Congregar, o verbo é epsunago, reunir, congregar-se. Portanto, a tradução correta de Atos 7:38 é essa. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar. É assim que traduz a King James fiel, referindo-se a Moisés aqui, correto? Então esteve com a igreja no deserto. Então a revelação do Espírito Santo completa é que a igreja de Jesus Cristo ela é formada por todos os santos do Antigo Testamento e por todos os santos do Novo Testamento, desde Atos 2 até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ou num resumo geral, os santos do Novo, os santos do Antigo e os santos do Novo. Todos aqueles que foram salvos e da mesma forma que aqueles do Novo Testamento, correto? Então vamos lá. Todos, então, vamos resumir, de forma resumida, a igreja são todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento até Jesus Cristo voltar. A igreja não é um prédio de tijolo, de madeira, nem uma casa. A igreja não é uma denominação de 2000 anos. A igreja tem mais de 5.000 anos. Tem mais texto bíblico que nos ensine sobre a igreja com os santos do Antigo e Novo Testamento? Sim, claro que tem. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele começa falando da fé dos santos do Antigo Testamento. Ele fala do Abel, no versículo 4. No versículo 5 ele fala de Enoque. No versículo 7 ele fala de Noé e sua família. No versículo 8 ele fala de Abraão, o patriarca de Israel. No versículo 11 ele fala de Sara, a matriarca de Israel. No versículo 20 ele fala de Isaac, filho de Abraão. No versículo 21 ele fala de Jacó. No versículo 22 ele fala de José. Versículos 23 e 29 ele fala de Moisés. No 31 ele fala de Raabe, a meretriz de Jericó, que se converteu. No 32 ele fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Foi um resumo que o autor sagrado fez sobre os santos do Antigo Testamento. E depois o autor de Hebreus ele esclarece a revelação. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o aperfeiçoamento dos santos do Antigo Testamento será junto com os do Novo. Quer dizer, aqueles que estão crendo em Jesus agora, que eles creram em Jesus que viria, nós cremos em Jesus que já veio e que vai voltar. O autor sagrado se refere aos santos do Antigo Testamento com o pronome eles, e aos santos do Novo Testamento com o pronome nós, porque ele fazia parte dos santos do Novo Testamento. E depois ele vai explicar que todos foram e são salvos mediante a aliança de Jesus pelo seu sangue. Em Hebreus 12, 23, 24, ainda que ele originalmente não tinha capítulos e versículos, ele está escrevendo um livro. A Igreja Universal, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então esse texto de Hebreus 12, 23 e 24, ele está falando isso. A Universal Assembleia traduz a palavra paneiguris, que significa uma companhia universal, uma reunião em massa para uma festa alegre e feliz. Aqui se refere aos anjos de Deus.
uma convocação de todo o povo para celebrar alguma festividade pública, como os Jogos Olímpicos e os sacrifícios. Eram termos utilizados assim, na época. Os anjos do céu louvarão o Senhor Jesus com toda a igreja reunida, após ter sido arrebatado aos céus. Será a reunião entre um número imenso de anjos e a igreja de Jesus num culto lindo, inimaginável e imperdível. Quero ver você lá. Vai ser uma festa incrível ao redor do trono de Deus. Eu já tenho ingressos porque nasci de novo. E você, gostaria de te encontrar nessa festa? Então, tenha Jesus como Senhor da sua vida, seja um discípulo dele e nasça de novo. Ainda dá tempo. Confesse Jesus como Senhor e receba um novo nascimento. E permaneça fiel. A igreja dos primogênitos. Ele traduz o termo aqui, prototokos, primogênito, o primeiro filho, aquele que nasceu primeiro. Na antiga aliança, a bênção especial era somente para o primogênito, como o autor citou Esaú em Hebreus 12, 16, 17. Na nova aliança, todos na igreja são primogênitos. Por isso é chamada de igreja dos primogênitos. Jesus foi chamado primogênito em Hebreus 1, 6. Aqui o autor sagrado revela que todos os chamados para a igreja, tanto santos do Antigo Testamento como santos do Novo Testamento, herdaram o direito da primogenitura. Todos os santos ou justos são coerdeiros com Cristo. Em Romanos 8, 29 ele fala, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele fala lá, inscritos nos céus, inscrito no livro da vida do Cordeiro, e que irão morar na Nova Jerusalém, conforme a promessa de Jesus. Está lá em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27. No 21:27 ele fala, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, somente havia um primogênito herdeiro das bênçãos. Todos os primogênitos em Israel eram santificados na época da Páscoa dos judeus e consagrados para servirem na presença de Deus. Mas os levitas serviam no santuário no lugar deles. Está lá em Números, capítulo 3, versículos do 11 ao 13. Na Assembleia Celestial, todos os cristãos redimidos da destruição são primogênitos. Eles são consagrados a Deus e recrutados como seus sacerdotes. Ao contrário de Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura, né? Hebreus 12:16, todos os cristãos que nasceram de novo agradecidamente compartilham a herança de Jesus, o primogênito. Em Hebreus 1:6, 14, capítulo 2, versículos 11 ao 12. E se unem na adoração da Assembleia Celestial, quer estejam no céu ou na terra. Hebreus 10, 19 e 25. Agora, na aliança do Novo Testamento, todos os cristãos são herdeiros com Cristo. E estão em pé de igualdade, pois todos nós somos primogênitos em Jesus. Não haverá mais briga como a de Esaú e Jacó pela bênção da primogenitura. Aí o autor de Hebreus coloca, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes são os espíritos daqueles que morreram no Senhor. Você vai ver isso em 2 Coríntios 5, 8, 10, Apocalipse 14, 13. Tanto os santos do Antigo Testamento e do período intertestamentário, cuja retidão e fé o próprio Deus deu testemunho. Está lá em Hebreus 11, 2, 4, 5 e versículo 39. Esse aperfeiçoamento somente foi possível com a vinda de Jesus. Hebreus 11, 40. Por isso, o seio de Abraão, ou paraíso, que ficava no Hades, ele foi transferido. Quando Cristo ressuscitou, levou o paraíso para o céu, o terceiro céu. E assim todos os espíritos dos justos foram aperfeiçoados para entrar na glória. Hoje, quando um cristão nascido de novo morre, seu espírito é aperfeiçoado e ele vai diretamente para a glória, para o terceiro céu. Ele fala aperfeiçoados, traduz o termo grego teliu, é um verbo, né? Significa tornar perfeito, completar até o objetivo proposto. Literalmente quer dizer realizar, consumar, concluir tudo. Como Jesus disse em João 19, 28, está consumado, totalmente pago, né? Totalmente completo. No Novo Testamento, nós somos salvos e pertencemos à igreja quando obedecemos a Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Traduz atualizada. A King James Fiel traduz, se confessares com tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A King James atualizada traduz, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no Antigo Testamento, como os santos foram salvos para pertencer à mesma igreja?
da mesma forma que nós, ou seja, através da fé em Cristo Jesus. A diferença é que no Antigo Testamento eles tiveram fé no Cristo que ainda estava para vir. E nós cremos no Cristo que já veio. Por exemplo, o exemplo de Moisés, em Hebreus 11, 24 e 26, o autor sagrado esclarece: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Essa é a recompensa. O exemplo de Abraão, Jesus fala em João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Você percebe e consegue entender que toda a revelação da Bíblia, ela mostra uma igreja totalmente diferente daquela que você tem escutado. Em Mateus 17:1-3, nós temos mais uma vez na transfiguração o exemplo de juntando os santos do Antigo com o Novo Testamento. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus, a cabeça da igreja. Pedro, Tiago e João representam os santos do Novo Testamento, os apóstolos de Cristo, os verdadeiros. Moisés e Elias representam os santos do Antigo Testamento, Moisés representando a lei, Elias os profetas. E assim ficamos, vamos indo. Como ainda pode ser usado a palavra igreja? A igreja ela é de Deus. Em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo escreve: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja ela é a congregação de reuniões. Em 1 Coríntios 11, 18, falando da ceia, ele escreve: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. A igreja é edificada com os dons espirituais. Em 1 Coríntios 14, 4, nós lemos: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios. Então no Novo Testamento tem essa. No Antigo Testamento, vocês já viram que já estava nessa situação de revelação, porque não foram somente judeus que fizeram parte. Nós temos ali a Raabe, vai aparecer Ruth, uma porção de pessoas que não sendo judeus já fizeram parte da igreja, né, sendo gentios. Em 1 Coríntios 10:32 ele fala: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A igreja é o grupo que se reúne nas casas. Romanos 16, 3, 5 nós temos assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. A igreja são todas as congregações de uma cidade, por exemplo, também. Em 1 Coríntios 1, 3 nós lemos: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, chamados santos. Então, agora os santos do Novo Testamento. A igreja são todas as igrejas na terra. Em 1 Coríntios 7, 17, ele diz, escreve lá Paulo, o apóstolo: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordena em todas as igrejas de Deus. Em 11, 16 ele fala: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vocês percebem? O termo igreja, ele também pode estar se referindo, mas nós estamos falando num sentido global, único, né? A igreja são todas as igrejas de cada cidade e país. Então, não adianta uma achar que é melhor que a outra. É que nem no Apocalipse. Tinha igreja com problema, igreja desviada, mas era a igreja. Atos 5:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 1:1 nós lemos: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz
tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a igreja dos Tessalonicenses, as igrejas na Judéia, Galiléia, Samaria. Quem é o dono que comprou a igreja? Mateus 16, 18 ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma pregação específica sobre esse texto, correto? É o Senhor Jesus Cristo. Ele próprio comprou a igreja e ele vai edificar a sua igreja. Jesus comprou a sua igreja. Em Atos 20, 28, nós lemos, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui, o Espírito Santo não é que comprou com seu próprio sangue, o Pai também não, né? Foi o Filho Jesus Cristo. Então vamos corrigir os ensinamentos errados aprendidos pelos cristãos por gerações. De que igreja você é? Eu sou da única, da igreja de Jesus Cristo, da igreja dos primogênitos, dos justos aperfeiçoados. Eu pertenço a uma igreja que tem mais de 20 mil anos, e você? Eu pertenço a uma igreja que tem mais de 5 mil anos. E me congrego Aí você congrega, você pode estar congregando numa Assembleia de Deus, na Universal, na Comunidade Evangélica, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Batista, na Presbiteriana Independente, na Presbiteriana Renovada, em qualquer uma delas. Mas igreja, essas daí são congregações, são partes de igreja. A igreja como um todo é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? São todos os santos do Velho Testamento e todos os santos do Novo Testamento. A gente conta de Atos 2 até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ou, se você quiser resumir, são todos os santos do Velho Testamento e todos os santos do Novo Testamento até Jesus voltar. Eu sou a igreja? Não, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, você é membro desse corpo. Eu e você somos a igreja de Cristo, está certo? Não, está totalmente errado. Eu, você e ele somos membros do corpo, porque a igreja é o corpo todo. Eu sou a mão direita, você é a mão esquerda e ele é o pé esquerdo. Nós somos o corpo todo? Não, nós somos membros do corpo. O corpo todo são todos os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento. Qual é a igreja verdadeira? É o corpo de Cristo, formado pelos santos do Antigo Testamento e pelos santos do Novo Testamento, desde Atos 2 até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Qual é o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo não colocou nome na sua igreja. Ela é chamada de Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja dos Primogênitos, mas ela não tem nome. Os nomes foram os homens que colocaram, muito por causa da força da lei, e que pretende que esse nome seja aprovado por Cristo, mas não é e nem tem importância nenhuma. É a regra maior que vale, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e na Palavra de Deus a igreja dele não tem nenhum nome. Cristo cuida da sua igreja? Sim. A Palavra de Deus coloca isso em Efésios 5, 29 e 32, o apóstolo Paulo nos orienta. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Qual foi a última mensagem de Cristo à sua igreja? E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Como os santos do Velho Testamento são parte da igreja, e eles já morreram, onde eles estão agora? Como o seio de Abraão ficava no Hades, como Jesus fala lá em Lucas 16, 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então ele ficava lá. Quando Jesus ressuscitou, ele levou o seio de Abraão para o terceiro céu. Está lá em Efésios 4:8, Paulo escrevendo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele leva esse cativeiro para lá. Lugar que o apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito para conhecer o local onde está hoje. Segundo Coríntios 12, 1, 4, ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, os santos do Antigo Testamento, assim como os santos que morreram no Senhor agora, vão para o terceiro céu. Só que o que ele viu lá, ele não pôde escrever, porque não foi autorizado.
Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência e aguardar. Então é essa a orientação da palavra. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, viva na terra, os santos do Antigo Testamento farão parte da igreja dos mortos em Cristo, que vão ressuscitar em primeiro lugar. Está lá o texto maravilhoso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 18. Aquele que diz que é cristão, mas não se congrega, faz parte da igreja que será arrebatada? Olha o que a palavra de Deus diz, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Portanto, não. O autor de Hebreus alerta que não é para deixar de se congregar, quanto mais estamos vendo que o dia do arrebatamento da igreja está perto, né? O dia de Jesus voltar. Seria incoerência uma pessoa que não se congrega com poucos ser arrebatada para se congregar com milhões, que é o que vai acontecer. Todos os cristãos que se congregam serão arrebatados pelo fato de estarem se congregando? Não, conforme a palavra de Deus também, né? No mesmo Hebreus 12, 14, 17, o autor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, muitos sejam contaminados. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Nós já explicamos anteriormente. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Inclusive, esse texto tem um vídeo explicando direitinho essa questão no hebraico. O autor de Hebreus é explícito e direto ao afirmar que sem ter paz com todas as pessoas, quer dizer, perdoando e pedindo perdão, e sem a santificação, uma vida santa, não mundana, nenhuma pessoa verá o Senhor no arrebatamento da igreja. Até lá, o que deve obedecer a igreja de Jesus? Duas coisas básicas: fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E viver como discípulos, é o discipulado. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os discípulos vivem aguardando Jesus voltar. E de uma maneira geral, eu creio que no resumo é isso aí. Quem é a igreja e é formada por quem? Espero que você tenha gostado com todas as informações que nós trouxemos. Deixa aí o seu comentário, o seu like, o seu gostei, muito importante. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Às vezes demora um pouco de vídeo, né? O pouco tempo a gente tem que fazer pesquisas também na história para colocar e trazer sempre o melhor para todos aqueles que assistem os vídeos desse canal. Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.